Olá, eu sou César Barbosa e darei continuidade à leitura da Ilíada, no canto 3 agora, e lerei hoje do verso 1 do canto 3 ao verso 110. Basicamente, nesse trecho, as tropas gregas e troianas vão para o campo de batalha e Alexandre Paris, né, desafia heróis gregos, até que Menelau aparece na frente dele. E ao Menelau aparecer na frente dele, né, um discípulo de Ares, né, deus da guerra, muito forte, o irmão de Agamemnon, um atrida, Paris fica com medo. Aí ele é repreendido por Heitor e Paris resolve desafiar Menelau, né, para um duelo. E quem vencer o combate ficaria com Helena. Então, lemos nós aqui os versos, esses 110 versos do canto 3. Logo que todos os homens e os chefes em ordem ficaram, põem-se em marcha os troianos, com grita atroante, quais pássaros do mesmo modo que a bulha dos grous ao céu alto se eleva. A zoada que essas aves grous fazem no céu, né? A tropa troiana no campo de batalha. No tempo em que, por fugirem do inverno e da chuva incessante, voam com grita estridente por cima do curso do oceano. A geração dos pigmeus conduzindo o extermínio e a desgraça. Para, mal suja amanhã, a batalha funesta iniciarem. Silenciosos furor respirando, os arquivos avançam, no coração desejosos de auxílio uns aos outros prestarem, tal como neva quinoto, nos cumes dos montes ajunta. Noto é o vento do sul, responsável pela névoa, pela chuva, pelo calor. Pouco ao pastor agradável, sim, grata ao ladrão, mais que à noite, por não poder nada ver-se à distância de um tiro de pedra. Sob as passadas desta arte, a poeira do solo se erguia, quando os heróis avançavam, cortando ligeiros o campo. Veja que os versos de Homero são belos, né? Quando os heróis avançavam, cortando ligeiros o campo. Quando os dois corpos do exército perto se acharam um do outro. As duas tropas muito próximas de entrar em confronto. Adiantou-se das forças troianas o divo Alexandre. Divo. Alexandre sempre tem esse aspecto, né, de uma beleza divina, um homem muito belo. Com arco e espada nos ombros, a pele de um grande leopardo, e duas lanças na mão, revestidas de ponta de bronze, desafiando desta arte os melhores guerreiros acaios, e que com ele se viesse medir em duelo terrível. Ele desafia os heróis gregos para o combate, né? Logo que o viu Menelau, o guerreiro discípulo de Ares, como avançava com passo arrogante na frente do exército, muito exultante ficou como um leão esfaimado que encontra um cervo morto, de pontas em galho, ou uma cabra selvagem. Avidamente o devora, ainda mesmo que cães muito ligeiros lhe venham vindo no encalço e pastores de aspecto robusto. Dessa maneira exultou Menelau, quando Paris o Belo teve ante os olhos pensando que iria por fim castigá-lo. Veja que, mais uma vez, Homero sempre, quando ele fala em Paris, né, divo, belo, por isso que ele conquistou Helena, né? Mas
não só por isso, né? Porque tem na mitologia, né, que antecedeu esses momentos narrados aqui da Guerra de Troia, que nós já estamos aqui já no nono ano, né? Já completamos 9 anos de guerra e estamos no último ano da guerra. A deusa Tétis, quando casou com Peleu, a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, ela não foi convidada. Ela ficou muito magoada, né, por ter sido convidada, não foi convidada justamente por ser a deusa da discórdia, né? Mas ela apareceu no banquete e lançou a maçã dourada, que uma mensagem para a mais bela, que passou a ser chamado pomo da discórdia, né? E as três deusas, Atena, Hera e Afrodite, reivindicaram o pomo. Nesse caso, Zeus, que não queria ter que escolher uma das três, né? Ele pegou e resolveu escolheu Alexandre, que é Paris, para fazer o julgamento. Daí que veio o julgamento de Paris, né? Para julgar qual seria a mais bela. E as três deusas tentaram extorquir Paris, né? Hera ofereceu um grande reino, Atena, sabedoria, habilidade no combate, e Afrodite ofereceu o coração da mulher mais bela do mundo, que no caso era Helena de Esparta, né? Que era a esposa de Menelau. E Paris era um pastor, era um pastor que vivia nos arredores do Monte Ida, porque quando Paris estava para nascer, o oráculo, havia uma profecia, né, que Paris traria a destruição para Troia. Então, ao nascer, os pais abandonaram Paris no Monte Ida para morrer, que era uma prática, uma cultura daqueles povos arcaicos, né? Abandonar o bebê para morrer quando tem algum defeito, alguma coisa. E ele foi salvo por um pastor e ficou sendo criado por um pastor sem saber a origem nobre, né? Até que ele vai disputar uns jogos em Troia e lá ele é reconhecido como o príncipe e é reincorporado à corte, mesmo com a profecia de que ele traria que ele ia ser o responsável pela queda, pela destruição de Troia. Então, Paris escolheu Afrodite, e Afrodite passa a ser a sua protetora. E foi assim que ele conseguiu conquistar o coração de Helena. Rapidamente do carro pulou, sem que as armas soltassem. Quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia, o viu à frente dos outros, sentiu conturbar-se-lhe o peito, e para o meio dos seus recuou, escapando da morte. Veja, ele fugiu de Menelau, né? Paris, ele sempre apontado de forma indireta como um covarde, né? Como se dá quando alguém nos convales dos montes estaca, em frente de uma serpente, a tremerem-lhe as pernas e os joelhos, e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo medo. Por esse modo afundou para o meio dos teucros valentes, Paris, o divo Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Essa descrição de medo, essa forma de dizer que Paris estava com medo, utilizada por Homero, né? Como se dá quando alguém, nos convales dos montes estaca, em frente de uma serpente, a tremer-lhe as pernas e os joelhos, e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo medo.
por esse modo afundou para o meio dos teucros valentes. Pares, o divo Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Não é à toa que Homero é o maior de todos os poetas. Foi por Heitor percebido, porém, que de insultos o cobre. Pares funesto, de belas feições, sedutor de mulheres. Agora, ele fugiu de Menelau e Heitor, seu irmão, o grande herói troiano, começa a insultá-lo. Pares funesto, de belas feições, sedutor de mulheres. Bem melhor fora se nunca tivesses nascido, ou se a morte antes das núpcias te houvesse levado. Mais lucro tivéramos do que nos seres opróbrio e de escárnio servires aos outros. Riem-se a grande os aquivos, de soltos cabelos nos ombros. Um dos primeiros julgavam que fosses, por seres de físico tão primoroso. No entanto, careces de força e coragem. Ele fala, que apesar de Alexandre Pares ter um bom físico, ele é carente de força e coragem. Como é possível que, sendo qual és em navios velozes, o mar houvesses cruzado, reunindo prestantes consórcios, e a gente estranha chegado, da qual a raptar te atreveste, uma formosa mulher peregrina, cunhada de príncipes, para a desgraça de teu próprio pai, da cidade e do povo, mofa, tornando-te assim dos inimigos que exultam com isso. Não te atreveste a enfrentar Menelau, de Ares, forte discípulo. Ele começa a falar da sorte de Pares, que atravessou o mar, sequestrou a mulher de Menelau e trouxe o infortúnio, a má sorte para a cidade da família dele. Fora a ocasião de saberes de quem a mulher seduziste. Esses cabelos, a cítara, os dons de Afrodite, a beleza, não te valeram de nada ao te veres lançado na poeira. Se tão medrosos não fossem os teucros, há muito vestiras uma camisa de pedras, por quantas desgraças causaste. Pares de formas divinas lhe disse em resposta o seguinte. Pares em formas divinas, sempre enaltecendo a beleza de Pares, seria o ponto positivo de Pares. Aí Pares vai responder as palavras de Heitor, seu irmão. É justo, Heitor, o que dizes, contrário à razão não discorres. Teu coração é tão duro quanto o aço, semelha ao machado, que manejado pelo homem lhe aumenta o poder, e no tronco, muito facilmente penetra, talhando para o uso das naves. Resolução tão intrépida encerras, assim no imo peito. Não me censures por causa dos mimos da loura Afrodite, pois desprezíveis não são os presentes valiosos que os deuses de seu bom grado concedem, que à força ninguém os alcança. Ele diz que é uma grande dádiva, ganhar presentes de deuses, Isso aqui ele fala com relação à sorte dele com relação a Helena, de ter conquistado Helena, a mulher mais bela do mundo. Mais uma vez que desejas que eu vá combater novamente, faze que todos os homens de Troia e os acaios se sentem, para que eu possa no meio do campo lutar com o aluno de Ares, o herói Menelau, por Helena e suas muitas riquezas. Ele vai desafiar Menelau para uma luta, corpo a corpo, um duelo, e quem vencer ficar com Helena. O que provar que é o mais forte, vencendo o adversário na luta, leve consigo os tesouros e a casa conduza a consorte. Vós, entretanto, jurada a amizade na Troade fértil, continuareis os demais para a Caia de belas mulheres, retornarão, ou para Argos de solo de pingues pastagens,
pingues pastagens, de pastagens férteis, né? De férteis pastagens. Grande alegria ao ouvir tais palavras, Heitor manifesta. Heitor fica feliz, né, com a fala dele ao desafiar Menelau, lutar ali para acabar aquela guerra, né? Decidir por um combate singular e começando a correr com a lança segura no meio, manda que os teucros parassem, os quais prontamente obedecem, mas os aquivos de soltos cabelos nos ombros sem pausa, pedras contra ele atiravam e seta dos arcos recurvos. Até que o potente Agamemnon a todos desta arte gritassem. Agamemnon vai mandar os gregos pararem, né, de atacar, para escutar o que Heitor tem a dizer. Homens de Acaia, parai, resistentes agivos, detende-vos, que se dispõe a falar-nos Heitor, de penacho ondulante. Isso disse ele, os guerreiros sustaram a ação belicosa e se aquietaram. Heitor, avançando para eles, falou-lhes: ora, guerreiros troianos, grevados acaios vos digo, o que vos manda propor Alexandre, faltou desta guerra. Pede que todos os homens, aqueus e troianos, deponham as belas armas na terra, nutris de infinitos guerreiros, para que possa no meio do campo lutar com o discípulo de Ares, o herói Menelau, por Helena e suas muitas riquezas, o que provar que é o mais forte, vencendo o adversário na luta, leve consigo os tesouros e a casa conduza a consorte. Com juramento firmemos nós outros a paz duradoura. Isso disse ele, os presentes calados e quedos ficaram. Vira-se então Menelau, de voz forte. Sempre é comum Homero dar ênfase à força da voz de Menelau. Vira-se então Menelau, de voz forte, e lhes diz o seguinte: a mim também atenção concedei, porque a dor mais que a todos, o coração me angustia. Concordo que teucros e aquivos devem por fim à discórdia, que muitos já tendes sofrido, por minha causa e da ofensa provinda do divo Alexandre. Que morra logo o que está pelo negro destino fadado a perecer. Conciliem-se os outros, sem mais perder tempo. Presto um cordeiro, trazei para o sol de cor branca e uma ovelha preta. Também para a terra, que a Zeus o terceiro daremos, a majestade de primo desça também para as juras, solenizar que os seus filhos soberbos não são de confiança. Não venham alguém com perjúrios destruir o que Zeus prometer-nos. O coração dos mancebos costuma ser sempre volúvel, mas quando um velho intervém, o passado e o futuro perscruta, para que tudo decorra do modo melhor para todos. Então, Menelau ele convoca Primo para fazer um juramento com relação ao resultado desse combate. Quem ganhar, ficar com Helena. Então, no próximo vídeo, eu lerei os versos onde Primo vem para as muralhas, né? Ele traz Helena e até chegar no combate entre Menelau e Paris.